Boa tarde a todos e bom dia e boa noite, dependendo da hora como cada um vai acompanhar esse bate-papo. Primeiramente, Léo, eu tenho dito que eu estou muito gratificado com a forma como as pessoas estão despendendo tempos da sua vida, do seu trabalho, para divulgar o livro. Então, muitas pessoas em Salvador, especialmente aqui em São Felipe, têm dedicado tempo para falar e dedicado o livro, elogiar o livro. E isso é muito gratificante, porque, obviamente, que todo autor quer ser lido. O livro está entregue oficialmente em São Felipe hoje. E como eu tenho chamado a atenção, foram apenas 300 exemplares. Neste momento já tem 150 na rua e restam 150. É possível que daqui a uns 40 dias mais ou menos se esgote. Não está prevista de minha parte uma nova edição, uma nova tiragem. E quem ainda não adquiriu deve providenciá-lo, porque, além do conteúdo histórico, é um livro inédito em muitos sentidos. Porque não existe um livro como este, referente a Nazaré, nem aqui do Recôncavo. Existem muitos artigos acadêmicos, mas um livro especificamente não se encontra. Esse é o primeiro. E como eu tenho dito, tem 33, uma média de 20 a 30 referências por página. Então, qualquer outro pesquisador que queira iniciar e política do Recôncavo, dessa parte da organização, vai ser. Eu fico muito agradecido por você, tempo de ver, ouvir essa entrevista. Tenho o meu e-mail na capa, que a gente chama de fundo de capa, e é acessível para qualquer leitor que tenha uma demanda específica e queira colaborar na obra. Para encontrar, eu não respondo imediatamente. Hoje, roda de conversa para discutir aspectos do livro, outros esclarecimentos ou aprofundar alguma informação, eu estarei à disposição. Dentro da agenda de tempo que eu tenho e trabalho, eu me coloco à disposição de São Felipe e da região para a gente ampliar as discussões aqui. Porque para esse livro chegar nessas 530 páginas, foram manuseados cerca de 70 mil informações, documentos. Então, muito do que foi posto aqui é apenas um fragmento da informação, que não cabia a informação inteira. Portanto, numa conversa aberta sobre o livro e os seus conteúdos, você pode pegar um tópico desse e ampliar a discussão por muitas horas. E eu me coloco à disposição de quem tem interesse nessa conversa. Professor, a gente percebe também que nossa população, falo em geral, principalmente falando sobre São Felipe, a gente percebe o hábito de ler muito pouco, né? O senhor diz, né, nas suas palavras, que o livro tem 300 páginas, não é isso? E como é que o senhor assim, pode deixar de incentivo para as pessoas estarem lendo um livro que é cheio de informação, né, de busca mesmo ativa dessas informações, principalmente na nossa história são filipense, para que as pessoas tomem gosto para ler e conhecer a sua história, né? Mesmo que ainda de uns anos atrás, que não é toda a história de São Felipe, mas tentando buscar um pouco, trazer para a nossa sociedade um pouco nossa história, para São Felipe ser conhecida e ser debatida diante dos diálogos que o senhor traz no seu livro. Você toca numa questão interessante. O canal Curta, que pega nos canais fechados de televisão, tem um programa sobre editores e leituras, e um dos programas indica que durante a pandemia do Covid, houve uma demanda crescente pela leitura de livros físicos, em papel, não livros digitais. Se leu muito digital, se continua lendo muito digital, talvez futuramente, a editora já propôs fazer uma edição digital futuramente. É mais acessível para o leitor que gosta desse tipo de mídia. Mas o que o programa Curta tem evidenciado e evidenciou é que houve uma demanda nos últimos 2 anos
pela leitura de livros físicos e, mais ainda, enquanto as grandes livrarias estão fechando, as lojas de sebo de livros usados têm crescido no Brasil. Então, pequenas distribuidoras, pequenas livrarias, pequenas lojas de livros usados têm obtido um sucesso comercial porque tem havido uma demanda por leitura. A gente pode até achar que as pessoas estão lendo pouco, mas eu acredito que é um perfil de leitor que nunca foi estimulado a ler mesmo. Mas tem um segmento social, eu diria que com pessoas com um ensino médio bem feito e um pouco acima disso e subindo, essas pessoas têm necessidade de leitura, primeiro para a renovação do seu entendimento sobre a realidade, que se renova constantemente por novas leituras e novas atribuições que a sociedade põe em discussão. E muitas dessas pessoas precisam ler para fazer seus trabalhos, publicar seus artigos, avançar nos seus estudos de especialização. Portanto, a gente tem uma percepção pouco, mas eu segmento uma sociedade, porque nunca teve estímulo ao acesso à leitura. Depois uma faixa que leu muito pouco e não despertou ainda, talvez a devida compreensão de como a leitura muda a nossa perspectiva de realidade. E tem um segmento que a gente poderia falar, um segmento crítico, cada troca de conhecimento, de estudantes e professores, subindo, por exemplo, para jornalistas e tal. Por necessidade profissional, desde sempre. E essas pessoas não param de ler, e a necessidade de ler é muito mais. Não quero ser referência, mas eu, por exemplo, eu nunca li tanto como nos últimos 6 anos para fazer tese, para fazer o livro. E nesse momento que eu estou caminhando para fazer a continuação deste livro, porque se trata da formação, termina em 1950, porque não comportava tudo isso aqui. E estamos fazendo uma continuação, um segundo volume, que pega as 5 décadas de 1950 a 2000, e quando eu digo que vou utilizar cerca de 70 a 80 mil informações para fazer o livro 2, que está previsto ter 300 a 350 páginas, então, nesse caso, eu estou lendo muito. Imagina. E pessoas que estão nessa mesma trilha profissional, acadêmica e de formação do pensamento que essas pessoas estão lendo mais ou menos nesse mesmo ritmo. Eu não costumo estimar quantas páginas eu leio por dia, mas meu ritmo de leitura é muito intenso mesmo. Eu acredito que muita gente também está lendo muito. Primeiro porque a questão política no Brasil, na sua compreensão, demanda uma leitura crítica muito ampliada. Não dá para entrar numa discussão sobre neoliberalismo, sobre as novas dinâmicas do capitalismo atual, do avanço da extrema-direita, da ultradireita, de segmentos que estão colocando sua visão de mundo na discussão política e estão redirecionando as funções do Estado e a forma como a sociedade pensa e vê a si mesma. Então, essas estruturas que guiam a sociedade, essas estruturas, do seu aspecto conservador, historicamente conservador, têm assumido funções e papéis dentro do Estado que têm redirecionado a forma como a sociedade olha a si mesmo e o seu desenvolvimento. Então, para compreender essa realidade, quais são as forças políticas que sustentam as estruturas sociais e como essas forças políticas se aliam e se articulam para direcionar os caminhos que a sociedade deve seguir, tanto numa escala municipal, como numa escala regional, estadual, nacional e numa escala global, no contexto da globalização. Para compreender essa realidade, é preciso uma leitura crítica muito intensa. Tem bons sites, bons jornalistas, bons autores e bons livros, mas eu digo, sem uma leitura de história, e eu diria, sem uma leitura crítica de história, geografia, filosofia e sociologia, não se tem uma base para discutir essas questões. Então, a pessoa pode até entrar numa discussão sobre conjuntura atual e tal, mas sem uma fundamentação histórica, ele não tem argumento para continuar a conversa. E aquele que tiver mais leitura
tende a monopolizar a fala e, em alguns casos, alterar a percepção daquele segundo que está falando e manipulá-lo. E é isso que muitas vezes se vê na rede social. As redes sociais são canais de manipulação, como as escolas, como os livros, como as religiões. E as pessoas que têm uma leitura mais consistente conseguem se prevenir desse processo de dominação ou alienação da consciência. Pessoas que têm pouca leitura são mais facilmente manipuladas e às vezes como se diz, toma partido do lado errado da história. A pessoa emite opiniões que não se coaduna com sua história de vida, com sua história de família, com sua história de grupo e de classe social. Então, para a gente de história, o erro mais grave de um indivíduo é quando ele toma uma posição contrária aos ideais da sua classe social. E para ter uma consciência de classe, a pessoa precisa ter alguma leitura crítica. E a gente não percebe nesse momento, nos canais que manipulam a informação, um acesso a leituras críticas qualificadas. Então a gente tem, como eu disse agora, a gente observa uma manipulação da informação por segmentos conservadores, ultraconservadores, que acaba manipulando a consciência das pessoas, e as pessoas tomam consciências contra seu gênero, contra sua etnia, contra sua cor, contra sua classe, contra seu bairro, contra sua rua, sobre toda a sua condição histórica. E, infelizmente, não tem como a gente, uma pessoa individualmente, combater o poder dessas grandes corporações. Então, a gente leia a história, se puder, complemente uma leitura política, com geografia, filosofia, sociologia, e se prepare para o debate, entre no debate, sustente o debate, demonstre argumentos teóricos para defender seus pontos de vista, e a discussão segue num nível político acadêmico saudável. Mas quando a pessoa percebe que não tem argumento para defender sua visão de mundo, ou normalmente parte, como se diz, por argumentos ignorância, argumentos violência verbal ou verbais, que acaba desarticulando, às vezes, amizades antigas. Dentro do seio familiar, do grupo familiar daquela pessoa, acontece, às vezes, divergência por ideias, e que faz com que irmãos se posicione contra irmãos, porque a manipulação da informação, nesse nível midiático que se tem hoje, é uma manipulação muito intensa, e essa manipulação não é casual. A informação não chega ao olho da gente, ao ouvido da gente, aleatoriamente. Ela é direcionada por segmentos ou elementos da estrutura que manipula a sociedade, e são instituições muito antigas, de perfil e viés conservador, que estavam presentes em vários momentos da história, desde o feudalismo, desde o Renascimento, desde o absolutismo monárquico, passou pelas revoluções, era das revoluções, das independências, da substituição do mercantilismo pelo liberalismo político-econômico, avançou pelo início do século XX, e quando as novas mídias chegam, os jornais acessíveis, rádio e TV, esses segmentos estruturantes se apropriam desses meios e continuam manipulando a informação a seu favor. E quando o advento da internet e do acesso à informação, essa informação também chega manipulada. A gente pode até achar que está emitindo um ponto de vista, uma opinião, num zap, mas a opinião que a gente está emitindo foi extraída de algum lugar. A opinião não cai do céu. Então, quando uma pessoa emite um ponto de vista, uma opinião, um parecer, pergunta de onde você tirou essa informação? E na origem da informação vai entender quem manipula a consciência dessa pessoa. Então, a leitura da história de São Filipe pelas fontes que tem no livro é um começo para quem quer ter um mínimo de autonomia intelectual. E a recomendação é: ler é prazeroso porque é uma coisa que se faz individualmente. Ler é aquele silêncio brutal do indivíduo com seu texto. E a reflexão que se tira de cada leitura. A mente não esquece o que foi lido. Fica mais fácil quando a gente pratica no dia seguinte reflexão sobre o que leu. Do tipo, o que eu li ontem foi, e a gente vai relembrando o que leu ontem, e dessa forma a gente mantém aceso na mente uma linha de pensamento construída a partir do que foi lido. Portanto, a informação deriva de alguma fonte.
toda fonte deriva, em última instância, de alguém que produziu essa fonte. E essa pessoa está impregnada de concepções que foram extraídas ou postas nele, normalmente pelos segmentos estruturantes conservadores que constituem a sociedade, desde a sua história inicial até todo o seu desenvolvimento. E é isso que a história acompanha, que a história avalia, que a história critica. É isso, Léo. Professor, nesse bate-papo aqui, o senhor falando, me traz também muita reflexão nas suas aulas, né? O senhor sempre aberto e às vezes polêmico diante das suas aulas, porque o senhor trazia essa realidade, né, socioeconômica, a questão de nós sair do comodismo, né, como a secretária de administração dizia pela manhã, na sua fala, que ela veio de uma família humilde e ali sim, ela veio crescendo diante dos obstáculos para criar, ter o seu espaço que ela hoje tem, que essa chegou a ser secretária de administração, e com isso ela aconselha as filhas dela. E isso o senhor sempre dizia, né, nas suas aulas, se a gente queria continuar em uma fila de uma Bolsa Família, se a gente queria continuar naquela vida da enxada, não dizendo que é discriminação, mas para que a gente fosse além em busca de algo melhor, né? Então, nesse espaço, e o senhor também, né, falasse dessa sua liberdade na sala de aula, que o senhor nunca se corrompeu na questão de se privar de dizer aquilo que pensava e não ficar naquele só conteúdo. E como o senhor vê a maneira de trabalhar este livro com os professores do nosso município, e o senhor também, caso volte à sala de aula, se pretende também trazer para os seus alunos a reflexão deste livro para os futuros alunos e também os professores que precisam também acompanhar um pouco essa história que o senhor escreveu. Ô Léo, a educação é o instrumento de transformação. Anísio Teixeira dizia que a educação é o meio mais rápido para uma pessoa mudar sua condição política e socioeconômica. Por exemplo, um menino que termina o ensino médio, 4 anos depois sai com diploma, psicólogo, professor. E é uma mudança muito rápida em 4 anos. A segunda, eu sou... Então, o professor presta seu conhecimento a partir de qual matriz? Na sala de aula eu sou Paulo Freireano. Se eu sou seguidor de Paulo Freire, das ideias de Paulo Freire, Paulo Freire extraiu as ideias dele de onde? Paulo Freire é um pensador crítico. O pensamento crítico remete a quê? Na sua base, remete a fundamental do século XIX. E se reflete basicamente nos textos marxistas. A partir de um conjunto tem uma perspectiva crítica. Com a questão da educação, como a transformação, veja, a Bahia passou a ter ensino médio com a chegada da família real no Brasil em 1808. E passou a ter ensino superior também. São Felipe só passou a ter ensino médio público. Não contratou professores. Contratou professores de magistério, que eram grandes profissionais, eram grandes educadores. Mas, em muitos casos, a educação significa que a escola vai fazer uma transformação crítica da sua realidade. Essa transformação crítica tem ocorrido mais recentemente, pela difusão das novas mídias e pela presença de professores com uma formação acadêmica mais consistente também. Muito bem, professor. Chegando então ao final desse bate-papo, queria lhe agradecer e parabenizá-lo novamente por esta obra que é de grande importância para nós munícipes. Às vezes as pessoas possam não saber dessa grande importância deste livro, mas quem busca informação, quem busca conhecimento vai entender que é de grande valia a construção deste livro para nós são filipenses. Então só novamente agradecer e dizer que o espaço está sempre aberto ao senhor e saiba que eu sou um admirador seu, qual respeito e tenho grande afetividade e carinho à vossa pessoa. Eu agradeço a você, Léo, e a todos que dedicaram uma parte do tempo das suas vidas para ouvir esse bate-papo. Me admiro muito você, porque nos conhecemos no ensino médio e você não era um estudante muito falante,
e mais ouvidor atento, ouvinte atento. E quando você disse, Félix, eu estou fazendo letras na UNEB, aquilo foi de uma alegria para mim muito grande. E depois você montou esse canal de comunicação e tenho acompanhado o seu trabalho e me coloco à sua disposição no que eu puder colaborar, qualquer evento, qualquer situação, privada sua ou pública, em que você ache que a minha presença, a minha informação é importante, eu estou ao seu dispor, como ao dispor de Felipe e de todos aqueles que tiverem interesse no conhecimento. Muito obrigado, sou seu fã também. Né? Obrigado, companheiro. Obrigado. Então a gente ouvimos um bate-papo do professor Félix nesse dia que ele lança seu livro aqui no nosso município. Forte abraço a todos. Continue aí em busca de conhecimento e nada mais do que com o nosso doutor, o professor Félix. Um abraço.